Olá, meus amados alunos da turma 41. Hoje, na 31ª videoaula de matemática, semana 34, nós vamos falar sobre área e perímetro. Sim, há uma diferença. Para medirmos o perímetro de uma figura, nós apenas vamos somar os lados da figura, ou seja, o entorno da figura. Para medirmos a área da figura, nós vamos medir toda a superfície da figura, ok? E a unidade de medida da área é um metro quadrado, ok? Vamos ver como é isso? Vamos nessa. Perímetro é a soma das medidas de todos os lados de uma figura, equivale ao entorno da figura. Perímetro é a soma dos segmentos de reta que formam essa figura, chamados de lado. Para encontrar o perímetro de um quadrado, somamos as medidas dos 4 lados, já que os 4 lados possuem a mesma medida. Para encontrar um perímetro de um retângulo, somamos as medidas dos 4 lados também. Lembrando que o retângulo tem 2 pares de lados paralelos e congruentes, ou seja, com a mesma medida. Para encontrar o perímetro de um triângulo, somamos as medidas dos 3 lados. Se o triângulo for um triângulo equilátero, a figura pode apresentar apenas uma medida, indicando que esse triângulo é equilátero. Bom, nós temos aqui a figura de um quadrado, com lado 8 centímetros. Vamos lembrar a fórmula para acharmos o perímetro de um quadrado. Lado mais lado mais lado mais lado, ou 4 vezes o lado. O próximo passo agora é fazer a substituição. No lugar da letra L, eu vou colocar isso mesmo, 8 centímetros. Então, eu tenho 8 mais 8 mais 8 mais 8. Ou seja, eu tenho 32 centímetros. Vamos para a outra figura. Muito bem. Agora eu tenho um triângulo. Como esse triângulo tem apenas uma medida, eu suponho que esse triângulo seja um triângulo equilátero. A fórmula para achar o perímetro de um triângulo vai ser 3 vezes lado, 3 vezes L, ou lado mais lado mais lado. A próxima etapa vai ser substituir as letras por números. Eu tenho 2,5 mais 2,5 mais 2,5. No total, eu tenho 7,5 centímetros. O perímetro desse triângulo mede 7,5 centímetros. Ok. A área é a multiplicação de duas medidas. A área equivale à medida de toda a superfície de uma figura. A área de uma figura é a multiplicação da base, representada pela letra B, pela altura, representada pela letra H. A unidade da medida da área é o metro quadrado, seus múltiplos e seus submúltiplos. Para encontrar a área de um quadrado, usamos a fórmula a área é igual lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Para encontrar a área de um retângulo, usamos a fórmula A é igual a B vezes H, a área é igual a base vezes altura. Para encontrar a área de um triângulo, usamos a fórmula A é igual a base vezes altura dividido por 2. Nós temos um retângulo, cujas medidas são base 7 centímetros, altura 3 centímetros. Qual é a fórmula da área de um retângulo? Isso, base vezes altura. Vamos agora para a etapa da substituição. Eu vou substituir o B pelo número 7. Eu vou substituir o H pelo número 3. Então, nós temos 7 vezes 3. Já podemos dar o resultado dessa medida. A área é igual a 21 centímetros quadrados. Ok? Agora eu tenho um triângulo. Qual é a fórmula da área de um triângulo? Eu tenho um triângulo cujas medidas são: eu tenho base igual a 3 metros e a altura igual a 8 metros. Vamos ver a fórmula da área de um triângulo? Isso, base vezes altura dividido por 2.
Vamos agora à etapa da substituição. No lugar do B, nós vamos substituir pelo número 3. No lugar do H, nós vamos substituir pelo número 8. Então, agora nós temos 3 vezes 8 dividido por 2. 3 vezes 8, muito bem, 24. Dividido por 2, quanto é? Isso, 12. 12 metros quadrados, porque nós estamos trabalhando a área. A área é igual a 12 metros quadrados, muito bem. E agora nós conseguimos medir essas figuras? Sim, eu sei, não tem números, mas nós vamos contar cada quadradinho. Cada quadradinho pintado mede 1 centímetro. Então, aqui eu tenho 1 centímetro quadrado, mais 1 centímetro quadrado, porque eu estou trabalhando a área. A área de cada quadradinho, de cada figura, mede 1 centímetro quadrado. Então, fica fácil, não é? Vamos ver a área dessa figura toda em azul? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho 12 quadradinhos, eu tenho 12 centímetros quadrados. Vamos ver agora a área da figura em amarelo. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muito bem, 20 quadradinhos. 20 quadradinhos equivalem a 20 centímetros quadrados. Vamos ver a figura na cor roxa. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 quadradinhos equivalem a 15 centímetros quadrados. Vamos ver a figura na cor verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Muito bem, 21 quadradinhos equivalem a 21 centímetros quadrados. Ok, pessoal? Fácil. Eu tenho a fórmula da área e do perímetro de um quadrado. Eu tenho aqui a fórmula da área, eu tenho a fórmula do perímetro de um retângulo. Aqui eu tenho a fórmula da área de um triângulo, aqui eu tenho a fórmula do perímetro de um triângulo. A área de um retângulo é base vezes altura. A área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Porque será? Primeiro eu quero um retângulo. Isso. Agora eu vou usar uma reta na diagonal. Isso. Em quantas partes eu dividi esse retângulo? Isso. Em 2 partes. 1, 2. Vocês agora conseguiram entender por que o triângulo é a metade da medida de um retângulo. Vamos conseguir resolver quantos quadradinhos eu tenho aqui no círculo? Fácil. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 quadradinhos. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Metade mais metade, 1 inteiro. São 4. 4,5. 4,5 centímetros quadrados de área desse triângulo. Eu tenho 1, 2. Esse completa esse, 3. Esse completa esse, 4. Aqui eu tenho 4 centímetros quadrados de área dessa figura. Ok, pessoal? Por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau.